Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de uma corrente da psicologia conhecida como Gestalt. Então, a Gestalt ela é conhecida como a psicologia da forma. É um termo, o termo Gestalt vem do alemão, é um termo de difícil tradução, que se a gente fosse tentar chegar a uma tradução aproximada em português, seria o equivalente a forma ou configuração. A Gestalt tem dois antecessores principais, o Ernest e o Christian. Um era físico, o outro era filósofo e psicólogo. Estes dois, eles desenvolveram estudos sobre uma área conhecida como psicofísica. E a ideia deles era estudar sensações, ou seja, o dado psicológico, mais o espaço-forma, ou seja, o impacto dessas sensações em um dado tempo, em um dado espaço físico. Os fundadores da Gestalt são três alemães. Eles se embasam nesses estudos psicofísicos que a gente falou no slide anterior, só que eles trazem esses estudos para uma base psicológica, tentando compreender a questão da percepção e da sensação de movimento. Os pressupostos que norteiam a Gestalt são a relação entre forma e recepção, o estudo do movimento e processos psicológicos de ilusão de ótica. Por exemplo, o cinema. Quando a gente está no cinema vendo filme, a gente tem a ilusão de que é tudo corrido. Só que quando a gente vê o rolo em que está o filme, são uma série de slides separados. Mas o atraso que o nosso olho tem, a nossa retina tem para poder captar, não capta essa transição entre os slides, então fica como se fosse corrido. Esse é um exemplo de ilusão de ótica e é uma das coisas que eles queriam entender. Essa ilusão é que o estímulo faz com que o estímulo físico ele seja percebido pelo sujeito de uma forma diferente do que ele é na realidade, como é o exemplo do cinema. A gente não vê uma série de slides, mas vê como se fosse corrido. Então, a Gestalt ela se preocupa com a percepção, que é o seu ponto de partida e tema central. E ela vem, de certa forma, a questionar o behaviorismo. Por quê? Como nós vimos na aula anterior, para os behavioristas, cada estímulo tem uma dada resposta. Os gestaltistas, eles vão, de certa forma, na contramão disso, porque eles falam que o estímulo tem uma percepção e dependendo da forma como isso é percebido pelo sujeito, é que o sujeito vai dar uma resposta. Eles colocam a questão da percepção entre o estímulo e a resposta. Eles afirmam que o indivíduo percebe e como ele percebe são dados importantes que precisam ser significados para compreender o comportamento humano. Então, o behaviorismo, ele procura isolar o estímulo e a resposta e despreza essa questão da percepção, porque os behavioristas, como nós vimos na aula anterior, eles querem trazer para a psicologia o que de ciência. E essa percepção ela não pode ser controlada cientificamente, estudada cientificamente para os behavioristas. Já os gestaltistas, eles falam que para se estudar um comportamento, é preciso entender como esse comportamento é percebido de forma mais ampla, porque a partir do momento que isso é desconsiderado, perde todo o seu significado. O que o indivíduo percebe e como ele percebe são dados importantes para a compreensão do comportamento humano. Afinal, é preciso considerar as condições que alteram a percepção de um estímulo. Então, a Gestalt ela pega o conceito de isoformismo. O que é isso? Existe uma unidade no universo e a parte ela está relacionada com tudo. E quando eu vejo uma parte de objeto, ocorre uma tendência que é natural nossa de seres humanos de restaurar, de procurar o equilíbrio, de entender o que a gente está entendendo. E por isso passa pelo fechamento, pela simetria, pela regularidade dos pontos de uma figura. Exemplo. Acima nós temos 4 pontos. De acordo com o isoformismo, nós tendemos a ver de cara um quadrado, que é o que está na segunda linha. Mas nós também poderíamos ver um quadrado mais inclinado, um rosto de uma pessoa. Mas pelos princípios que nos norteiam, nós tendemos a ver um quadrado. Ou ainda nós poderíamos encarar como um círculo, que é um outro exemplo. Já na outra figura de baixo, nós poderíamos encarar como círculos, não como cruzes. Então depende da forma como isso é percebido para se dar a sua interpretação.
A Gestalt fala do princípio da boa forma, que é onde a percepção encontra condições para compreender o comportamento humano. E eles falam que essa questão da boa forma, ela está muito relacionada aos estímulos físicos e que algumas vezes nós, seres humanos, nós somos traídos pelos estímulos e isso faz com que a gente interprete a realidade de uma forma diferente. Quantos de nós já cumprimentou alguém na rua, teve certeza de ser conhecido, uma pessoa querida, e na hora que a gente viu não era? É um exemplo de como a gente tem, às vezes, a nossa percepção, o nosso estímulo nos trai e não faz com que a gente consiga encarar a realidade, a gente vê de uma forma diferente. Outro exemplo que eu trago para vocês é esse. De acordo com a teoria da Gestalt, a gente tende a ver o primeiro caso como uma reta maior, como na realidade os dois são do mesmo tamanho. Isso se dá porque são três norteadores do princípio da boa forma: equilíbrio, simetria e estabilidade. E quando a gente não consegue encontrar esses três, a gente não consegue superar a ilusão de ótica, que é o que gera nessa figura de cima. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de ilusão de ótica. A gente, nesse caso, essa figura, não encontra os três pontos que a gente falou no slide anterior. Então, a gente não consegue contar os pontos brancos, porque a gente não encontra a simetria, a regularidade, os princípios da boa forma. Então, a gente é enganado. Na ilusão de ótica, o que acontece é que o estímulo é percebido de uma forma diferente da realidade, nos enganando na forma que a gente percebe. Outra coisa que é muito importante para a Gestalt é a figura fundo. A nossa percepção, ela tende a buscar uma boa forma. E essa boa forma, ela está relacionada com a figura fundo. Então, quanto mais clara for essa boa forma, mais fácil será a nossa separação do que é figura e do que é fundo, e a gente consegue perceber com mais facilidade. Aí eu trouxe para vocês esse exemplo. Dependendo do que a gente toma como figura e como fundo, a gente consegue ter duas visões diferentes. Numa, a gente tem uma velha e no outro, a gente tem uma moça. Depois vocês me contem o que vocês conseguiram enxergar. A Gestalt também fala de dois meios que são muito importantes e que vão impactar na forma como a gente percebe. Fala-se que do meio geográfico, que é o meio físico que a gente está, e o meio comportamental, que é o meio resultante de nossa interação enquanto seres humanos com o meio físico. E ele ele está ligado a essas forças que regem a percepção. Então, o nosso comportamento, ele é desencadeado pela nossa percepção do meio e pelo meio comportamental. Então, a nossa realidade é subjetiva, particular e criada pela nossa mente. Lembra novamente o exemplo de quando a gente cumprimenta uma pessoa de forma enganada. Como que a forma como a gente percebeu o meio, ela consegue nos enganar, tapear e que a gente não consegue ver a realidade. A gente tem na Gestalt também o campo psicológico. O campo psicológico é um campo de forças, digamos que imaginárias, que nos levam a procurar o princípio da boa forma. Nós, quando vemos a percepção pela Gestalt, sempre tem essa questão da boa forma. É um campo que funciona como se fosse um ímã, que procura a boa forma em situações não muito bem estruturadas. Exemplo número 1, princípio da proximidade. Nós tendemos a ver 3 colunas e não 3 linhas, porque o campo psicológico, esse princípio, essas forças tendem a puxar a nossa percepção para essas 3 colunas. O princípio da semelhança, a gente tende a agrupar os iguais. Nós sempre vamos ver, pelo princípio da semelhança, 3 linhas na horizontal, não 3 linhas, não 4 colunas, porque a gente tende a puxar para algo que é semelhante. E o último, princípio do fechamento. A gente não vê traços aleatórios dessa figura. A gente tende a completar os faltantes para ver o triângulo. A teoria da Gestalt também nos traz o conceito de insight. Ela fala, a Gestalt, que a aprendizagem ela se dá na relação do todo com a parte. Por exemplo, como que uma criança que não sabe ler consegue identificar um rótulo de uma determinada figura? Quando vocês vão pegar o texto do livro da Bock para ler, ela traz o exemplo o livro traz o exemplo do rótulo de Coca-Cola. A criança ela não sabe fazer decodificação fonética daquilo, mas ela sabe que aquilo é Coca-Cola. E por que isso acontece? Porque ela consegue trabalhar com a palavra com a sua totalidade, como a palavra
fosse um desenho, trabalhar com a questão da figura e do fundo. Ela não aprendeu a ler, mas ela aprendeu a significar aquele todo que se trata de um rótulo de Coca-Cola. E o insight, já aconteceu com vocês algumas vezes a gente vivenciar alguma coisa que não é clara para a gente de imediata? A gente faz, do nada, sem a gente fazer muito esforço, surge isso na mente da gente, isso é um insight. O insight ele é um entendimento interno, é uma compreensão aparentemente espontânea, mas não é. É porque é quando a nossa mente ela consegue fazer o fechamento. E os insights eles são influenciados pela nossa experiência passada, pela configuração do estímulo e pela capacidade do indivíduo. Um importante nome é o Kurt Lewin. Ele trabalhou com os precursores da Gestalt. Ele não é um gestaltista, mas ele utiliza dessa teoria para poder aprofundar nos seus estudos. Ele fala de um espaço vital, que são totalidade de fatos que cercam os indivíduos em um dado momento, que isso impacta na percepção, e fala de um campo psicológico como um espaço de vida dinâmico, que envolve o indivíduo, meio e a totalidade dos fatos. E ele fala também de uma realidade fenemônica, que é uma maneira particular como nós, seres humanos, interpretamos a realidade. No nosso ponto 5, eu vou trazer um exemplo para vocês, que vocês vão entender direitinho essa realidade fenômica do Kurt Lewin. Outra contribuição desse autor é a questão do grupo. Ele fala que grande parcela das nossas vidas ela se dá em grupo e que o grupo tem um grande impacto nas nossas vidas. E ele vê o grupo não como pessoas totalmente ligadas, mas indivíduos independentes. O grupo, então, ele não é a soma das características dos seus membros, mas é algo novo, resultante dos processos que ali ocorrem. Ele fala das lideranças e do impacto dessas lideranças no desenrolar do grupo, e uma das grandes contribuições desse autor são as dinâmicas de grupo, que a gente vai falar um pouquinho também no nosso encontro presencial. Então, resumindo, na aula de hoje a gente falou da Gestalt, que é a teoria da percepção, falamos da importância da boa forma na percepção, da figura fundo, de campo psicológico, como que ele atrai para que a gente consiga perceber pela proximidade, semelhança e fechamento. Falamos um pouquinho de insight e também pincelamos sobre Kurt Lewin e a importância dos seus estudos, do grupo e da dinâmica de grupo. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero vocês no nosso encontro síncrono. Em caso de dúvidas, é só me procurar para a gente esclarecer. E até a nossa próxima aula. Tchauzinho!